Desde já eu agradeço a oportunidade de falar com a Igreja de Deus, nesse dia maravilhoso onde nós podemos contemplar a presença do Espírito Santo. Santo é o teu nome, Deus. Romanos, no capítulo 12, verso 1, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Esse capítulo da carta de Romanos dá início a o que nós podemos entender como um novo bloco, ou uma nova parte da carta aos Romanos. E é importante, talvez, nós contextualizarmos que Paulo escreve essa carta ao final da sua terceira viagem missionária. Provavelmente Paulo estava na cidade de Corinto e, já tendo pregado e plantado muitas igrejas ao longo de toda a bacia do Mediterrâneo, ele colocava os seus olhos agora na Espanha, onde Jesus não havia sido anunciado. Paulo então decide pedir ajuda à igreja de Roma, porque era uma igreja que ficava justamente no caminho para a Espanha. Porém, Paulo sabia que a igreja de Roma era formada por vários judeus que tinham se convertido ao cristianismo e que tinham dificuldade de aceitar a pregação de Paulo. Eles tinham inúmeras objeções, porque Paulo pregava a salvação pela graça e não pelas obras da lei. Paulo era o homem que tinha perseguido os cristãos. E é muito possível que eles pudessem pensar: não é esse homem que perseguiu os crentes e agora pede ajuda para pregar esse evangelho que ele queria destruir? Era uma confusão, e essa confusão seria grande. E por isso Paulo decide então escrever essa carta, para apresentar o evangelho que ele pregava à luz das questões judaicas e também, no meio disso, apresentar seus planos de ir para a Espanha. E como eu disse, a carta aos Romanos parece estar dividida em duas partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao 11, e a segunda parte, que é a parte que nós vamos tratar, o seu início, a partir do capítulo 12. Na primeira parte, que vai do capítulo 1 ao 11, Paulo faz uma grande exposição das doutrinas do Evangelho. Ele fala, por exemplo, da condenação de todos os homens, no capítulo 1 a 3. Ele fala como Deus justifica tanto judeus quanto gentios mediante a fé em Jesus Cristo, do capítulo 3 ao 5. Ele fala sobre como os judeus e gentios unidos a Cristo podem viver uma vida de santificação e libertação do pecado e da condenação da lei, no capítulo 6, 7 e 8. Ele trata sobre a posição do povo de Israel no plano de Deus, ou seja, sobre a questão da aliança que Deus tinha feito com Abraão e com os seus descendentes, no capítulo 9 e 11, e termina com uma doxologia, que seria o mesmo que um louvor, uma poesia, falando sobre a profundidade do conhecimento de Deus exibida nesse plano, concebido na eternidade e manifestado na história. E agora no capítulo 12, Paulo vai então nos dizer, fundamentar em termos práticos o que tudo isso tratado do capítulo 1 ao 11 significa. Paulo então abre o capítulo 12 fazendo uma súplica ao povo. Ele roga que nós nos apresentemos, que os crentes se apresentem como sacrifício vivo a Deus.
E não há como não notar que Paulo parece fazer alusão ou uma comparação com o culto da antiga aliança. Pelos termos que ele usa, ele fala sobre sacrifício, ele fala sobre apresentar um corpo, ele fala sobre culto. E parece que ele está falando, remetendo para o culto da antiga aliança, onde os animais tinham seus corpos apresentados a Deus em sacrifício. E parte do corpo desse animal era queimado e subia simbolicamente a Deus, e Deus recebia como oferta agradável, como aroma agradável. Paulo então aqui suplica que nós, da mesma forma, nos apresentemos a Deus, à semelhança desse sacrifício. Mas nós não apresentamos mais sacrifícios a Deus. Paulo então está dizendo que nós somos o sacrifício, que nós precisamos nos apresentar a Deus, que nós precisamos apresentar o nosso corpo a Deus. E é importante nós notarmos que Paulo usa a palavra corpo, porque isso pressupõe uma entrega total. Deus não quer apenas uma parte de nossas vidas. Deus não quer apenas o nosso coração, como alguns dizem, ou apenas algumas horas da semana. Deus espera de nós uma entrega total. Um verdadeiro sacrifício. A diferença agora é que Paulo faz questão de dizer que esse sacrifício é um sacrifício vivo. Não se trata mais de uma oferta para expiação de pecados. Não se trata mais de uma oferta para alcançar a misericórdia de Deus. Esse tipo de sacrifício já aconteceu. Jesus Cristo já morreu por nós. Já foi imolado pelos nossos pecados. Moído pelas nossas transgressões. Nós nos entregamos como sacrifício vivo, inteiramente entregues à vontade de Deus. E muito embora, como eu disse, nós não precisamos morrer, nós precisamos estar dispostos a isso. Esse é o nível de entrega que Deus espera de nós. Irmãos, isso é muito sério. Não podemos nos enganar achando que Deus espera menos de nós. Não podemos pensar que o culto ao Senhor corresponde a apenas essas poucas horas, essa fração da nossa semana, onde muitas vezes nós viemos até aqui e agimos como se talvez nem estivéssemos aqui. Nós entramos, nos assentamos, presenciamos o que acontece aqui dentro por 1, 2 horas e vamos embora, como se nada tivesse acontecido. E assim voltamos para a nossa rotina semanal, que talvez é tão monótona e afastada do culto ao Senhor. Deus espera de nós uma entrega total, onde todas as atividades, todas as situações que vivemos, toda a nossa existência é um sacrifício vivo ao Senhor. Eu rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. E esse é o vosso culto racional. Paulo conclui o raciocínio do verso 1 dizendo que toda essa entrega, todo esse sacrifício é o nosso culto racional. Em outras palavras, a forma correta, a forma lógica de adorar a Deus. Mas é importante observarmos que esse culto não acontece em busca de algo da parte de Deus. E essa talvez é uma das principais diferenças do cristianismo para a maioria das religiões. Enquanto as pessoas nas outras religiões buscam se fazer merecedores do favor de seus deuses, através de sacrifícios, através de condutas, tentando achar algo da parte desses deuses, algo que talvez esses deuses possam oferecer mediante o esforço de suas vidas. No cristianismo, nós adoramos a Deus pelo que Ele é.
Nós adoramos a Deus em resposta ao seu amor, que manifestou a graça antes da fundação do mundo. Paulo está dizendo que o culto que prestamos a Deus é resultado de um entendimento, é resultado de uma racionalização. Isso fica evidente quando nós observamos a forma com que ele constrói a sua súplica. Eu rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. E talvez nós podemos nos perguntar do que Paulo está falando, quais são essas misericórdias, por que ele está colocando meio que uma condição para que nós nos apresentemos assim, por que ele está colocando esse portanto? E a melhor interpretação para essa fala de Paulo é que ele está fazendo uma aplicação sobre o culto que nós acabamos de mencionar, baseado em tudo que ele já havia demonstrado ao longo desses 11 capítulos de Romanos. Paulo já havia ensinado, por exemplo, sobre a justificação pela fé, sobre a adoção, sobre a morte de Jesus por nós, sobre a libertação do pecado. Sendo assim, é como se Paulo estivesse dizendo: Deus salvou vocês, sem que nenhum de vocês merecessem. Ele amou vocês, deu a vida por vocês, libertou vocês do pecado, pecado esse que trouxe a morte. Ele venceu a morte, e com isso ele trouxe a vida. Ele manifestou seu amor e sua misericórdia por cada um de vocês, e é por isso que vocês o adoram. É por isso que vocês precisam se entregar como sacrifício a Deus, como oferta agradável, não por misticismos, não por mera experiência, não por legalismos, tentando barganhar com Deus de alguma forma, mas porque vocês entenderam como Deus é maravilhoso. Porque vocês entenderam que onde o pecado abundou, Ele fez superabundar a graça. Aleluia, Deus, santo é o teu nome, Jesus. É por isso que vocês o adoram. E não vos conformeis com este século. Paulo continua falando sobre como devemos servir a esse Deus, sobre como o produto desse entendimento deve se fazer evidente em nossas vidas. E aqui ele diz: não vos conformeis. Talvez na sua Bíblia, dependendo da sua tradução, pode estar diferente. Talvez pode estar não se amoldem, pode estar não imitem, como na NVI, como na NVT. Mas não importa, o que Paulo está dizendo aqui é muito claro: não sigam os padrões desse mundo, mas sejam transformados pela renovação da mente. Paulo segue o mesmo raciocínio. Nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus, por isso nós não seguimos o padrão desse mundo. Não é legalismo, nós não praticamos isso para sermos aceitos por Deus. Não podemos olhar para a sã doutrina de Deus e pensar que por um esforço penoso nós nos faremos aceitos a Deus. O reino de Deus é herdado. Paulo diz no capítulo 8 dessa mesma carta que se somos filhos, então somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Pois se participamos do seu sofrimento, também participaremos da sua glória. Nós fomos feitos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, e por isso não seguimos os padrões desse mundo. Como isso é libertador, irmãos. Como é bom estar no centro da vontade de Deus. Irmãos, nós não merecíamos estar aqui. Deus nos escolheu, nos fez seus filhos, nos deu salvação. Como não adorar esse Deus? Como não permitir ser transformados pela sua graça? É por isso que não seguimos os padrões desse mundo. Nós não nos enquadramos nesse mundo, nós não dizemos que é normal aquilo que eles dizem ser normal, mas nós somos transformados pela renovação da nossa mente. E o que isso quer dizer? O que isso significa? O que é
ser transformado pela renovação da mente. O que Paulo está dizendo aqui? Isso quer dizer que Deus renova o nosso entendimento sobre o que é ser filho de Deus, sobre o que é fazer a vontade de Deus. Ele renova o nosso entendimento mediante a sua palavra revelada. E através dessa nova mentalidade, nós somos transformados. E agora, como seres transformados por Deus, tendo o nosso entendimento renovado, nós, por exemplo, quando estamos em uma situação como quando alguém te fecha no trânsito, e você, talvez a primeira reação seja: nossa, que pessoa abençoada, maravilhoso. Ao invés de proferirmos inúmeros xingamentos contra essa pessoa, nós nos lembramos da palavra de Deus, que diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quando alguém briga com você, te ofende, quando você entra em uma certa discussão, e talvez você se permite guardar um tipo de amargura, um rancor, ao invés disso, nós nos lembramos da palavra de Deus, que diz: toda amargura, ira e maldade seja tirada do meio de vocês. Antes sedes um para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo. Nós somos transformados à medida que o nosso conhecimento é renovado pelo conhecimento de Deus. Somos filhos de Deus e agora pensamos como Deus pensa, pela ótica da sua palavra. Toda essa prática que Paulo está construindo aqui no verso 1 e 2, tudo isso é efeito de entender a graça de Deus pelas nossas vidas. Tudo isso é resultado de uma racionalização, por isso é chamado culto racional. Em outras traduções pode estar culto espiritual. O que importa é que Paulo está dizendo que isso é um esforço mental feito sob a palavra de Deus. Nós adoramos a Deus porque Ele manifestou as suas misericórdias. Fiquem de pé, por favor. Irmãos, isso é maravilhoso, pois, como Paulo diz no final do verso 2, toda essa entrega a Deus é em resposta ao seu grande amor. Toda a transformação que acontece em nossas vidas é pela sua palavra, nos conduzindo para longe dos padrões desse mundo, para que possamos experimentar a sua boa e perfeita vontade. Ele finaliza o versículo dizendo isso. Quão maravilhoso é saber que o nosso esforço em busca da santidade não é porque Deus precisa de nós, mas sim porque precisamos dele. Quão maravilhoso é saber que não é o quanto eu faço de barulho, não é o quanto eu choro, não é o quão agitado o ambiente esteja, que indica a forma correta de cultuar a Deus, muito embora todas essas coisas possam fazer parte do culto ao Senhor. Mas o que indica de fato a forma correta de cultuar a esse Deus maravilhoso é o quanto eu compreendo que, apesar de ser um pecador, merecedor da morte, Deus teve misericórdia e através da sua graça me salvou. Como a vontade de Deus é maravilhosa. Que Deus possa nos transformar. Que Deus possa nos alcançar, renovando a cada dia o nosso entendimento, iluminando as nossas mentes com a luz do Evangelho, para que estejamos sempre no centro da sua vontade. Santo é o nome do Senhor. Deus, Tu és santo. Nós glorificamos o Teu santo nome, Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que Tens feito em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, por trazer, Senhor Deus, renovo a nossa mente, Deus, por se fazer presente, Deus.
por derramar sobre nós o Teu Santo Espírito, Pai, e através da iluminação da Tua palavra, nós sermos transformados por Ti, Deus. Que nós possamos, Senhor Deus, ser conduzidos em santidade, para a glória do Teu santo nome, e que possamos, Senhor Deus, oferecer um culto santo e agradável a Ti, Deus. Nós glorificamos e exaltamos ao Teu nome, Deus. Tu és santo, Tu és maravilhoso, Deus. Tu és bendito, Pai. Amém.